Seja bem-vindo ao canal 5 Minutos com o Pastor Marinésio. Com uma alegria, mais uma vez, nós compartilhamos diante de Deus uma porção, uma pequena porção da Palavra de Deus. Eu me alegro em você ter se inscrito no canal, em você ter convidado as pessoas. Compartilhe, porque você está fazendo a sua parte, compartilhando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. E nosso tema de hoje é atitudes na ilha. Atitudes na ilha está escrito no livro de no livro de Atos, capítulo 28, versículo de 1 a 10. O apóstolo Paulo estava lá no navio e de repente aquele navio começou a sofrer o seu naufrágio. E quando sofreu aquele naufrágio, o apóstolo Paulo era um dos prisioneiros daquele navio. Agora pensa comigo, eles chegaram numa ilha que eles não conheciam exatamente onde era aquela ilha, e de repente eles estavam lá sem navio, estavam sem condições. E o que fazer quando nós estamos sem recursos? O que fazer quando nós estamos cercados? É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que acontece? O que nós devemos fazer quando nós estamos diante de situações difíceis? Parece que nós estamos numa ilha parados, sem ter aonde se locomover. O apóstolo Paulo, ele teve algumas atitudes naquele momento que ele estava na ilha. Primeira coisa, ele pegou os gravetos. Começou a colher com aquelas pessoas os gravetos e começou a cercar ali para que eles pudessem ali se esquentar de alguma forma. Na nossa vida, o graveto são coisas pequenas, aquelas coisas que muitas vezes nós não damos importância, mas que elas precisam voltar a fazer parte da nossa vida. Aquele pequeno gesto, aquela pequena atitude que nós deixamos de fazer dentro da nossa casa, nós deixamos de fazer dentro do nosso trabalho. Então o apóstolo Paulo começou a juntar esses gravetos. Então nós precisamos juntar essas coisas quando nós estamos passando por uma situação difícil. Mas quando o apóstolo Paulo começou a juntar aquele graveto, colocou fogo ali e tudo mais, veio uma serpente automaticamente. Tinha um monte de gente naquele momento, mais de 200 homens naquele momento, mas aquela serpente picou logo o apóstolo Paulo. Você pensa comigo, logo o apóstolo Paulo estava numa ilha e foi picado por uma serpente venenosa. Todos ali começaram a criticar o apóstolo Paulo, falar para ele: olha, esse homem se salvou do naufrágio, mas ele é um homem amaldiçoado, porque ele foi picado por uma serpente. Tantos homens aqui, foi picado só ele, só o apóstolo Paulo. Ah, meu filho, como nós precisamos aprender a lidar em nossas vidas de momentos difíceis quando nós estamos numa ilha. O apóstolo Paulo não ouviu a crítica daquelas pessoas. Nós precisamos aprender isso na nossa vida. Nós precisamos parar de valorizar a crítica dessas pessoas que têm a intenção não de nos ajudar, mas de nos prejudicar. O apóstolo Paulo olhou para eles e falou: eu vou deixar quieto, vou continuar a minha vida tranquilamente, caminhando com Deus e sem nenhum problema. As pessoas começaram a olhar para ele e observar de que ele não tinha acontecido nada com ele, porque o apóstolo Paulo, diante da ilha, diante daquela dificuldade toda, ele dá mais uma lição para nós. Ele entende: eu vou continuar sonhando. Deus mostrou para mim que eu vou ganhar toda essa tripulação, então o meu sonho é ganhar toda essa tripulação. Deus vai fazer algo na minha vida. Uma lição para nós passarmos por momentos difíceis na nossa vida. Nós não podemos nunca parar de sonhar, mesmo se nós estivermos numa ilha igual o apóstolo Paulo. E ele continuou naquela direção, sonhando, pedindo a Deus, crendo que algo diferente iria acontecer. Mas ele fez alguma coisa a mais, dando lições para nós. O que nós devemos fazer quando nós estamos numa ilha? Ele orou ao Senhor. O apóstolo Paulo precisou orar naquele momento, orar naquela ilha para que pudesse ser curado uma pessoa de uma enfermidade naquele momento. Ele levantou a sua oração, ele começou a falar com Deus. Está aí uma das atitudes mais erradas que as pessoas fazem quando elas estão cercadas, quando elas estão numa ilha, quando elas estão sem saída. Elas não oram, elas param de orar, elas param de ler a Bíblia, elas param de acreditar, elas deixam o desânimo entrar no coração delas, então elas continuam cercadas dentro de uma ilha. Mas na grande realidade, o que nós devemos fazer é orar. Ore, que Deus certamente vai mandar o escape. E realmente, Deus tirou o apóstolo Paulo daquela ilha, com aquela tripulação. Ele conquistou todas aquelas pessoas ali para Jesus, porque ele sabia
estar nos momentos de dificuldades. Ele sabia superar aqueles momentos de dificuldades. Então o que eu falo para você nesse dia é, meu irmão, se você estiver numa ilha, não desista. Continue diante do Senhor, que Deus irá dar escape para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.